Bom dia para quem está chegando. Na última aula, eu agora aguardando o telefone aí, gente. Oi, João. Tudo bem? Vamos guardar? Na última aula, eu fiz aquele desenho ali para vocês, que ia começar a falar sobre a questão da religião, da política, e aí eu percebi que eu comecei a falar algumas coisas e vocês não estavam bem encaixados, né, nessa questão da organização política e tal, como é que funciona. E aí eu comecei a falar um pouco sobre essa organização e acabei não indo para o texto, mas pedi que vocês lessem o texto, porque é um conteúdo que vai cair na prova de vocês. Não caiu no teste, mas é um conteúdo de prova, tá? Não caiu no teste, porque o teste já estava pronto, mas é um conteúdo que vai cair na prova. Então, assim, para nossa matéria não ficar muito atrasada, porque é claro que eu não perdi tempo explicando aquelas coisas para vocês, né? Mas era algo que não estava no meu planejamento. Então, assim, leiam o texto. Eu não vou deixar de explicar nada, tá? Mas não vou ler o texto inteiro, que é para a gente não perder mais tempos de aula, né? Porque a gente não contava com essa suspensão que nós tivemos, suspensão obrigatória, super feriado aí, como o governador chamou, né? Então vamos lá. Falamos a respeito do Estado laico e agora vocês já sabem o que é o Estado laico, né? Inclusive, tem uma discussão que está rolando neste período, assim, nessa semana, com relação às medidas sanitárias e o STF, que é o Tribunal Federal, ele está votando se fecha ou não as igrejas. E aí, alguns advogados da União, algumas personalidades também, estão se colocando no seguinte sentido, que proibir a atividade religiosa é não permitir a liberdade de culto e expressão. Por quê? Se existem regras sanitárias para abrir, né, Agatha? Levanta a cabeça, filho. Tira esse negócio do seu pescoço. Levanta a cabeça. Quer beber uma água? Quer ir no banheiro? Então vai lá. Se existem regras sanitárias para manter aberto todo tipo de estabelecimento, por que suspender as atividades religiosas?
E aí já tem algumas instituições que estão entrando na justiça dizendo que, na verdade, o que estão fazendo não é medida sanitária, mas é não permitir que os templos religiosos funcionem. Então, que isso já seria uma intervenção política. Levanta a cabeça, senão vai dormir. Vai? Isso? Quer sair depois também? Que já é uma intervenção política em cima da religião. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Para começar, é uma situação que atinge diretamente a nossa Constituição. Se abre um precedente para isso, que está assegurado pela Constituição, acaba abrindo um precedente. João, guarda esse telefone. Acaba abrindo um precedente para outras situações que também são asseguradas pela nossa Constituição. Por exemplo, o seu direito de ir e vir. E isso é complicado. Na Inglaterra, ontem, eles disseram que iam fechar mais uma vez a fronteira do país e só ia entrar quem tivesse o comprovante da vacinação no Reino Unido. O que aconteceu? As companhias aéreas, os aeroportos, né, de alguns locais que são ainda colônia do Reino Unido, fora, né, da Europa, tiveram assim um fluxo enorme de pessoas querendo entrar na Inglaterra, que moram no Reino Unido, e aí queriam voltar para o seu país, porque não sabiam quando as fronteiras seriam abertas novamente. Então, são situações que algumas pessoas podem dizer assim, deixa isso para lá, deixa acontecer. Só que isso cria uma coisa chamada, juridicamente, para quem quiser estudar direito aí, né, que é a questão da jurisprudência. Ou seja, permitiu uma vez, abre precedente para que aquilo aconteça repetidas vezes. E aí a gente perde alguns direitos, tá? Então, aqui, por exemplo, a fé, mais do que um fenômeno individual, é manifestada coletivamente e, portanto, está na vida pública. A separação entre igreja e Estado, formalmente estabelecida, fez-se na esteira das liberdades religiosas e na defesa da liberdade de culto. Nas democracias representativas, o princípio de reconhecimento de todas as crenças e religiões assegurou um campo de atuação nos quais as religiões podem ingerir em questões civis ou políticas. O Estado, exceto aquele em que não há liberdade religiosa, é pouco laico e vive sob frequentes ameaças de forças político-religiosas. No Líbano, o Líbano ele agora é um país muçulmano, tá? Sendo que você tem várias outras religiões libaneses de outras religiões, inclusive católicos. O que aconteceu? Alguns prédios
que eram igrejas, o Estado, né, o governo, tomou das instituições católicas e transformou em mesquitas, que é o local de culto dos muçulmanos. Então, uma igreja, que era uma igreja católica, ela foi desapropriada e aquele local virou uma mesquita. O que os católicos podem fazer? Arrumar um outro lugar para construir outra igreja, só. Por quê? Porque lá o Estado não é laico. Lá, a atividade política e religiosa são uma só. Aqui no Brasil, agora a gente vai falar sobre a questão da intolerância, tá? O discurso religioso raramente é tolerante. Ao classificar as ações como pecaminosas ou heréticas, há uma ambiguidade sobre a aceitação da liberdade religiosa que se proclama em tempos de secularização. A convivência para o fiel com pessoas que atuam de forma diversa não é fácil. A indiferença e o desprezo é um risco para quem ostenta convicções inabaláveis. Bem, intolerância religiosa é quando você tem a sua religião, você não tolera a religião do outro, e aí você começa a ter atitudes que são incondizentes até com os direitos civis das outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, uma livraria evangélica, só vende artigos evangélicos. E aí, de repente, uma pessoa com uma roupa de santo, que é do candomblé, está vestida com uma roupa de santo, quer entrar na livraria evangélica para comprar um livro de presente para alguém. E ela é proibida de entrar na livraria evangélica porque ela está com uma roupa que é uma roupa própria de uma mãe de santo, de um pai de santo, por exemplo. Ela não pode ser proibida. Mas isso aqui não é da sua religião. Mas ela está indo comprar um presente para alguém. Ela é uma pessoa que tem amigos de outras religiões e ela tem direito de entrar, sim, naquela loja para comprar um livro, um CD, um DVD, sei lá. E aí, se essa pessoa sofre intolerância, ela pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Só que o que você vai encontrar hoje? Muitas pessoas que preferem apoiar o ato intolerante e dizer, não tem mesmo que entrar lá, daquele jeito não. Ela vai em casa, bota uma calça jeans, uma camiseta e entra sem estar com aquela roupa toda, porque aquilo nos ofende. Então, o discurso intolerante é muito perigoso. E aí, onde é que a gente vê esse discurso intolerante? Na televisão, na internet, né? A gente vê pessoas falando em nome de Deus dentro da política, não deveria. Uma pessoa religiosa não pode participar da política? Pode, deve. Mas os princípios éticos daquela pessoa vão servir para que ela faça parte da moral, para que ela ajude a criar uma moral que seja boa para todos. Deu para entender? Ética é individual. Você pensa do teu jeito, você do teu, você do teu. A moral é coletiva. Ou seja,
A partir do momento que estamos todos nós juntos aqui, nós vamos pensar coletivamente, para o bem de todos. Isso é moral. Então, se eu tenho um princípio religioso e eu quero entrar na política, enquanto político, eu não posso deixar que os meus princípios religiosos interfiram numa determinada situação que prevê o bem maior. Darei um exemplo. Eu sou católica, tá? A Igreja Católica não aceita o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Matrimônio. O que é o matrimônio? Matrimônio é o sacramento que duas pessoas recebem, o homem e a mulher recebem, quando eles desejam constituir uma família e vão até a igreja pedir a bênção para, a partir daquele momento, conviverem juntas, assumirem compromissos mútuos. Isso é o matrimônio, é um sacramento, é religioso. Sabe quando as pessoas dizem assim, meu casamento no civil é no dia 30 e dia 31 eu vou casar na igreja. Aí faz a festa de casamento no dia 31. Já viram essa situação? Pessoal em casa também? Por quê? Porque o casamento civil é uma coisa. E o casamento, matrimônio, na Igreja Católica é matrimônio. Religioso é outro. Quem só recebe o matrimônio na igreja, para a lei, continua sendo solteiro. E tem algumas pessoas que até fazem isso, tá? Casa só na igreja para não perder um direito civil, como uma pensão de um pai, de uma mãe, por exemplo. Isso é errado? Aí é consciência de cada um. Mas pela lei, a pessoa continua sendo solteira. E aí eu sou política, né? Eu sou uma vereadora, por exemplo, que vai lá falar sobre a questão do casamento gay, casamento homossexual, que é uma coisa que está muito na mídia. Eles precisam do meu voto para dizer que o casamento homossexual ele passará a ser aceito a partir daquele momento, para que o casal possa ter os direitos civis assegurados. Poder ter um plano de saúde, poder ter uma conta conjunta enquanto um casal, poder comprar um imóvel como um casal, poder receber uma pensão, né? Como, por exemplo, a mulher morre, o marido tem direito a receber a pensão, ela trabalha, uma pensão. O marido morre, a esposa tem direito a receber uma pensão. E aí eles precisam do meu voto. Eu, enquanto católica, eu preciso me esclarecer. Aquela pessoa, se chegar na igreja católica, aquele casal, pedir o matrimônio, eles vão receber? Não. Isso não vai mudar nada na minha fé. Nada. Vai receber? Não. Não vai. Mas não vai. A Igreja Católica Apostólica Romana não distribui o matrimônio, que é assim que fala com relação ao sacramento, não distribui o matrimônio para casais do mesmo gênero. Ponto. Faz parte da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana.
Ah, mas eu não acho certo. Tudo bem, você tem todo o direito de não achar que está certo. Não seja católico, procura uma outra religião que aceita. É simples. É simples. As pessoas é que criam um ambiente de problematização. Geise, como é que você vota essa situação lá? Ah, eu vou querer saber na lei, o que está escrito. Isso vai ser bom para as pessoas? Por que decidiram fazer aquilo agora? Realmente, os casais, né, homossexuais estão perdendo seus direitos civis. Tem gente que está se privilegiando desta situação da falta de leis para ganhar em cima dessas pessoas. Eu tenho que pensar com uma cabeça civil. Eu não posso pensar com a minha cabeça de religiosidade. Deu para vocês entenderem? E é isso que a gente precisa entender na hora de escolher os nossos governantes, de escolher os nossos políticos, de perceber o que está sendo dado para a gente enquanto instrução política. Agora, para vocês, pode parecer um assunto chato, um assunto irrelevante. Para que essa professora maluca está falando sobre isso? Porém, daqui a pouco, vocês estarão escolhendo os nossos governantes. E vocês precisam ter consciência do compromisso que vocês estarão assumindo daqui para frente. Ou vocês vão querer fazer parte das pessoas que ficam em cima do muro, deixando que outros façam escolhas por vocês. Vamos lá. Os estados autoritários que negam a liberdade religiosa ou teocráticos que negam a autonomia da vida política, há impasses profundos entre religião e políticas nas sociedades atuais. No Brasil, um desses campos de disputa é a discussão sobre a teoria de gênero, que é o que eu estava falando agora há pouco. A filósofa Judith Butler foi alvo de protestos em sua recente passagem por São Paulo. A menção das fogueiras inquisitórias é reveladora dos obscurantismos e dos riscos embutidos na sua suposta liberdade de expressão, dos que defendem doutrinas que negam os princípios de laicalidade. Eu acho que isso ainda... Eu acho assim, que aqui no Brasil, talvez isso não chegue a acontecer. Mas, por exemplo, eu estou com uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças e uma medalha de São Bento. Se eu for entrar num prédio público, porque o Estado é laico, se eu for, por exemplo, na prefeitura, resolver uma questão do IPTU do meu apartamento, dependendo do que for, eu serei obrigada a tirar os meus símbolos religiosos de mim.
Uma pessoa que é do candomblé, por exemplo, que anda de turbante, ela precisará tirar o turbante para poder entrar no prédio público. Uma pessoa que é evangélica e que, de repente, está com uma camiseta com um versículo bíblico, vai ter que escolher uma outra roupa para ir no prédio público. Ah, Geise, você está exagerando. Espero que eu esteja exagerando, porque na França já está acontecendo isso. As alunas muçulmanas que estudam em faculdades públicas, elas precisam tirar o véu para poder participar das aulas. Só que o véu para a mulher muçulmana, ele é obrigatório pela religião. E não é porque alguém manda ela colocar. Ela, enquanto pessoa, tem o véu como uma proteção, como algo que mostra qual é a fé que ela professa. Não é uma imposição, né? Como dissesse assim, todo mundo que trabalha em cozinha precisa trabalhar de touca, né? As mulheres têm cabelo comprido, os homens, mesmo cabelo curto, têm que trabalhar de touca. Para quê? Para não cair cabelo dentro da comida. Isso é uma questão de higiene. Então, todo mundo tem que usar, por isso, é uma imposição. Não, para a mulher muçulmana, usar o véu não é uma imposição. É algo que ela espera. A partir do momento que ela tem a primeira menstruação, ela já pode usar o véu. E as meninas ficam ansiosas pela primeira menstruação para poder usar o véu. Aí você vai para a faculdade e o governo te diz assim, você só entra na faculdade sem o véu. E aí? Alguma opinião sobre o assunto? Pessoal em casa, alguma opinião sobre o assunto? Tudo bem para vocês se isso passar a acontecer no Brasil? Fala. Não tá bom. E como é que a gente evita isso, então? Chegar nesse ponto. A mulher estrangeira, sim. A mulher estrangeira, sim. Mas, vamos lá. É estratégico. A questão política é estratégica. A gente precisa entender o que estão escolhendo para a gente. Todo mundo aqui gosta de pedir um... Não vou falar o nome deles, não, porque não me mandam nada de graça. Mas pedir um lanchinho lá no aplicativo, é maneiro, né? Vocês já viram como é que o frete aumentou? Sabe por que o frete aumentou? Porque a gasolina aumentou. Sabe por que a gasolina aumentou? Porque o governo permitiu o aumento, o percentual de aumento, porque é o governo que permite. Quem paga a conta é sempre a gente. Todos os anos, o governo permite um aumento, no mês de abril, é o aumento anual dos remédios. Tá? Quem tem parente ou quem toma mesmo algum remédio, assim, de uso contínuo, sabe que o preço, normalmente, de farmácia para farmácia, às vezes nem tem muita variação, né? Você vai na farmácia X, é 10, custou 10, são R$10.
Na Y, 10,5 e tal. Por quê? Porque isso tem uma tabela, tá? Normalmente, o governo autoriza, já há muitos anos, outros governos, a margem de aumento é de até 3%. 3% de aumento. Sabe quanto é que foi a autorização para esse ano? Alguém chuta? Todos os anos, o governo autoriza o aumento para os remédios. E, normalmente, esse aumento ele vai até 3%. Não diz para as empresas assim, ó, você, empresa, só pode aumentar até 3%, tá bom? Não mais que isso. E as empresas, claro, jogam tudo que podem. 3%. Porque vivemos no capitalismo. Precisamos ganhar dinheiro. Precisamos ter lucro. Então, o cara bonzinho não vai dizer assim, não, então vamos, já é até 3, aumenta 0,5, que tá bom pra gente. Não, ele vai botar 3%. Esse ano, quando o governo assinou a autorização para o aumento, de quanto foi o percentual? Alguém sabe? A autorização para 10% de aumento em cima dos medicamentos. 10%. Faz a conta. Pessoas que são cardíacas, diabéticas, hipertensas que tomam remédio que não fazem parte da farmácia popular. Quanto que gasta de remédio? E o salário mínimo aumentou quanto mesmo? Menos de 10, né? Ou seja, isso está gerando uma inflação. O aumento é maior do que o nosso salário sobe. E isso desvaloriza o nosso salário. A gente perde poder de compra. Agora, esse é um assunto que dá sono, né? Mas entender essas coisas lá na frente vai fazer com que vocês pensem melhor na hora de tomar certas escolhas, tomar certas atitudes, fazer certas escolhas. Bem, esse texto ele é de um professor de uma faculdade, está tudo escrito lá, a referência do texto. Na próxima aula, a gente vai entrar. Ano passado, até o ano passado, eu trabalhava com um texto que falava sobre a religião na mídia. E aí eu comecei a perceber que esse texto estava meio defasado. E aí eu atualizei o assunto e a gente vai falar sobre a religião na vida digital. Como é que está mudando essa questão de viver a religião na vida digital e agora que a gente já conhece os nossos direitos políticos enquanto cidadãos para poder professar a nossa religião, como é que isso se influencia com relação à mídia, né? E aí entra a questão dos haters, aí entra a questão das exposições, o que pode, o que não pode na vida digital, principalmente porque a gente ainda não tem legislação suficiente para tratar questões digitais.
né? Por exemplo, se alguém pega o meu telefone, printa telas e manda para outras pessoas coisas que eu escrevi, isso é crime ou não é? Aonde é que se inclui isso? Então, passar para frente questões religiosas dentro dos contextos de mídia digital é crime ou não é? É isso que... Não só isso, tá? Mas é uma das questões que a gente vai refletir também. Mandar para as pessoas, você não sabe nem qual é a religião da pessoa. Aí você fica mandando um monte de coisas de religião para a pessoa. Num grupo, por exemplo. Pode ou não pode? Não pode. A não ser que seja um grupo da igreja, por exemplo. Né? Bem, vou encerrando aqui, tá, gente? Beijo para vocês. Tchau, tchau. O pessoal sai, não dá nem tchau.